sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre a equação do segundo grau, videoaula de número 31. Bom, a aula que nós iremos iniciar hoje, nós falaremos sobre a análise do discriminante, tá? Que tem esse símbolo aqui, de uma equação do segundo grau. E esse símbolo aqui você sabe que tem como nome delta, tá bom? Então a gente vai analisar o discriminante. Bom, através dessa análise, podemos obter uma compreensão maior sobre a equação que está sendo resolvida, pois já saberemos como deverá ser o conjunto de solução da mesma equação e futuramente entender melhor o gráfico de uma função do segundo grau. Vejamos então, o que nós vamos trabalhar é o seguinte: quando delta é maior que zero, ou seja, o discriminante maior que zero, seja positivo, a equação terá duas raízes reais e diferentes. Então, chamadas as raízes x1 e x2, quando delta for maior que zero, as raízes serão diferentes. x1 será diferente de x2. Tudo bem? A segunda é o seguinte: quando delta é igual a zero, ou seja, nulo, a equação terá duas raízes reais e iguais. Nesse caso, ó, x1 igual a x2. Tudo bem? E temos o terceiro caso, que é o seguinte: quando delta é menor que zero, ou seja, negativo, a equação não terá raízes reais, ou seja, o x não pertencerá aos reais. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com esses três critérios. O primeiro critério é o seguinte: o delta é maior que zero. Haverá duas raízes, porém, o x1 será diferente de x2. A segunda, quando delta é igual a zero, considerando delta nulo, tá? Nesse caso, haverá também duas raízes idênticas, ou seja, x1 igual a x2. E quando delta for menor que zero, ou seja, negativo, tá? Não terá raízes reais, ou seja, o x não vai pertencer aos reais. Vamos lá? Vamos ao nosso primeiro exercício. Determine o número real m para a equação 2x² mais 4x mais m igual a zero. Admita duas raízes reais distintas. Vamos lá. Então, o que acontece? O que o Bruno está dizendo? Nós teremos duas raízes reais distintas. Tudo bem? Então, pelo que estudamos, o delta tem que ser maior que zero. Tranquilo? Temos o seguinte: eu só reescrevi a equação, tá? 2x² mais 4x mais m igual a zero. Que nesse caso os coeficientes serão a igual a 2, b igual a 4 e c igual a m. Tranquilo? Nesse caso nós temos que o discriminante ou delta é b² menos 4ac. O que nós iremos fazer? Nós iremos substituir o a, o b e o c no discriminante. E aí vai ficar assim, ó. Vamos lá? No caso vai ficar b² menos 4 vezes 2 vezes m. Tá bom? Vou substituir. Então, a resposta: 4² 16, menos 4 vezes 2 menos 8, m. Tranquilo? Daí, o que eu posso concluir? O que nós concluímos aqui? O delta desta equação ficou desta maneira: 16 menos 8m. E pela análise do problema, o delta tem que ser o quê? Maior que zero. Nesse caso,
16 menos 8m tem que ser maior que zero. Então a gente vai ter que resolver essa inequação. Então vai ficar assim, ó. Menos 8m maior que menos 16, só passei o 16 para o lado de cá, então ficou menos 16. Multiplicando por menos 1, o que vai acontecer? Tá? O que era negativo vira positivo, o sinal inverte de posição, tá? E o menos 16 fica positivo, tudo bem? Então ficou 8m menor que 16. E aí, ó, como eu tenho 8m aqui e 16, são números múltiplos de 8, então eu posso dividir todo mundo por 8. E aí a nossa resposta fica assim, m menor que 2. Tudo bem? Então, primeira coisa, uma coisa mais importante do problema foi entender que as duas raízes são reais distintas, que para serem reais distintas, o delta tem que ser maior que zero. Então, os problemas que nós iremos abordar nessa aula, será muito importante você lembrar dessa fórmula aqui, ó, tá bom? Do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Tranquilo? Então vamos para o próximo. 2. Determine k pertencente aos reais para que a equação kx ao quadrado mais kx mais 1 igual a zero tenha duas raízes reais e iguais. Então vamos lá. O que o Bruno está dizendo? Terão duas raízes reais e iguais. Tá? Neste caso, o delta tem que ser igual a zero. Tranquilo? Então só vou reescrever kx ao quadrado mais kx mais 1 igual a zero. Só reescrever a equação para a gente poder determinar os coeficientes. Nesse caso, o coeficiente A é k, o B também é k e o C é 1. Tranquilo? Aí eu tenho o seguinte, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá? Vamos agora substituir os valores de A, de B e de C no delta, que vai ficar assim, ó, k ao quadrado menos 4 vezes k vezes 1, que vai ficar k ao quadrado menos 4k. Beleza? Primeira observação, tá? K tem que ser diferente de zero. Por que o K tem que ser diferente de zero? Simples. Porque, olha só, se o K for zero, anula esse termo aqui. Se você anular esse termo aqui, automaticamente você não vai ter mais uma equação de segundo grau. Tá bom? Então, por isso que o K tem que ser diferente de zero. Daí, eu sei que se o delta é igual a k ao quadrado menos 4k, e pela análise do problema o delta tem que ser igual a zero, eu posso concluir que k ao quadrado mais 4k tem que ser igual a zero. Tranquilo? O que a gente pode fazer aqui então? Basta eu colocar o k em evidência. Colocando o k em evidência, fica k que multiplica k mais 4. E aí é o seguinte, se tem um produto de dois números, tem que dar zero. Basta que um dos termos seja igual a zero. Então, logo, k pode ser igual a zero ou k mais 4 pode ser igual a zero. Basta que um dos termos seja igual a zero para que esse resultado venha a dar zero. Então, k igual a zero ou k mais 4 igual a zero. Aí, ó, k igual a zero, k mais 4 igual a zero, k igual a menos 4. Só que você falou anteriormente, na observação, que o k tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, jamais o k pode ser igual a zero. Então, nesse caso, concluímos que o k só pode ser igual a menos 4. Tudo bem? Para que esta equação aqui tenha duas raízes reais e iguais. Nesse caso, x1 igual a x2. Beleza? Vamos lá.
Determine K pertencente aos reais de tal maneira que a equação 2x ao quadrado menos 2x menos k igual a zero possua raízes reais. Então, o que o problema está dizendo? Esta equação aqui tem que possuir duas raízes reais. E aí, ó, o delta tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Quando ele fala que possui duas raízes reais, ele não está identificando que se são distintas ou se são iguais. Como eu não sei se as raízes são distintas ou são iguais, eu tenho que colocar maior ou igual a zero, que pode ser uma ou o outro caso. Tá? Nos dois casos, as duas raízes são reais e não tem problema. Tá bom? Então, se ele falar duas raízes reais, você coloca maior ou igual a zero, porque ele não está nem falando que são diferentes nem que são iguais. Então, pode ser um caso ou outro. Então, vamos lá. Temos 2x ao quadrado menos 2x menos k igual a zero. E aí, nossos coeficientes serão a igual a 2, b igual a menos 2 e c igual a menos k. Tranquilo? Nesse caso, o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, o que vai fazer? Nós iremos pegar os coeficientes, tá? E substituir no delta. E aí, ó, fica assim, ó. Delta é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos k. Menos 2 ao quadrado, 4 menos com menos vai dar mais 4 vezes 2 vezes k igual a 8k. E aí eu tenho o seguinte, se o delta é esse cara, e você falou que o delta é maior ou igual a zero, eu tenho que 4 mais 8k tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo? E aí o seguinte, passando 4 para o lado de lá, vai ficar 8k maior ou igual a menos 4. Tudo bem? O que eu vou fazer? Com o 8 e o menos 4, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 8 e dividir. Então, eu divido 8 em ambos os lados. E aí vai ficar assim, ó. Dividido por 8, vai ficar k menor ou igual a menos 8 dividido por 8, menos 4 sobre 8. Que dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar por 4. Então, nesse caso, simplificando por 4, o numerador fica 1 e o denominador fica 2. Então, a resposta dessa equação será k maior ou igual a menos meio. Tudo bem? Então, esta é a solução para que esta equação aqui tenha duas raízes reais. Tranquilo? Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre a análise dos discriminantes, tá? Na próxima aula nós continuaremos. Te aguardamos e um abraço.